Como estamos na pandemia nessa segunda semana de janeiro? Observando o número de casos, percebemos que continuamos com aumento super exponencial, como a gente chama, no mundo como um todo, que são os casos monitorados pelo Worldometer. Numa curva super exponencial, como a gente chama. Observe que as demais curvas se tornaram minúsculas diante dessa. Em relação aos óbitos, ainda com a tendência macro de queda, mas a média de 7 dias já sugere um aumento no mundo. E por que isso pode estar acontecendo? Quando observamos a vacinação no mundo, percebemos que há uma homogeneização na quantidade de doses aplicadas em vários países, mas algumas áreas ainda muito baixa a quantidade de doses aplicadas para cada 100 habitantes. Por exemplo, o Brasil está com 156, isso é 1,56 doses para cada habitante, ou seja, uma dose e meia. Alguns países, como Portugal, Espanha, indo para as 2 doses, outros, como o Emirados Árabes, 2,28, ou seja, já estão indo para a terceira dose. E por que isso está com um aumento de óbitos, mesmo com alguma vacinação, com a campanha de vacinação em aumento? Vamos observar, por exemplo, isso aqui é o gráfico de risco, feito aqui pelo Instituto de Redução de Riscos de Desastres, para o mundo. Observe que o mundo deixou a tendência ali do fim de novembro de aumento e piorou muito desde então, chegando numa região de risco altíssimo. Como esse gráfico funciona? Aqui eu meço a aceleração da pandemia e aqui a velocidade. A gente acelerou e está em alta velocidade. O que isso sugere? Quantidade de infectantes a cada 100 mil, muito alta no mundo, e a média dos últimos 5 dias sobre os últimos 3 dias, muito alta. Ou seja, estamos acelerados e em alta infecção no mundo como um todo. Ao observarmos aqui a América do Sul, por exemplo, Argentina, tudo segue essa mesma tendência. Bolívia, Chile, todos esses, Colômbia, todos esses nessa mesma tendência. No Brasil, ao observarmos as regiões também com essa tendência de aceleração e velocidade em aumento, o Nordeste não é diferente. Hoje estamos numa das piores regiões da pandemia, como um todo. Observe a aceleração de contágio como está alta. Isso já era uma tendência desde meados de dezembro e agora está visível em todo o país. Alguns países na África, por exemplo, como Malawi, que a gente acompanha de perto e assessora, lá em meados de dezembro, quando observou o aumento expressivo de casos, começou algumas medidas de combate e hoje colhem os frutos de volta, com a tendência de volta do risco à região verde, que é baixo risco. Outros países seguem na mesma linha, a África do Sul também e vários outros. Por que isso preocupa mundialmente? Observando a vigilância genômica e a quantidade de variáveis detectadas no mundo, percebemos que o mundo está muito colorido, ou seja, todas as variantes presentes num estado multipandêmico instalado mundialmente. Quando viemos aqui em Pernambuco, o mesmo se repete. Ou seja, a multipandemia com as N variantes de SARS-CoV-2 está instalada no Brasil. Inclusive, detectamos já a Ômicron aqui, a parceria do LACEN com a Fiocruz, detectou já as variantes aqui no estado. Quando a gente observa a mobilidade digital medida por aplicativos, isso é uma parceria que a gente tem com o Google, e observamos, por exemplo, Recife, a gente percebe que a mobilidade em Recife, nos vários setores monitorados por Google, está maior do que a gente era em fevereiro de 2020. Muito maior. A mobilidade em farmácias, muito crescente, o que sugere que a população tem ido muito às farmácias. Isso é resultado da busca por efeitos de remediar os sintomas que devem estar sentindo.
Facebook, a gente também tem uma parceria com o Facebook, com Meta, né? Que é o antigo Facebook, e o mesmo aqui é a mobilidade para Recife, e isso se acompanha em todo o estado, Petrolina, Caruaru, Garanhuns, todos esses em altíssima mobilidade. Quando juntamos a altíssima mobilidade com altíssimo estado multipandêmico instalado, a gente está fazendo um mix de variantes em toda a população pernambucana, assim como no mundo. O mundo também tem feito isso e a gente observa tristemente agora o aumento de solicitações de UTI, pacientes em unidades de terapia intensiva, no qual todos os países, bem vacinados ou não, sofrem com esse aumento de unidades intensivas. É a observação para a Alemanha, que colhe os frutos de bloquear suas atividades. Ó, isso aqui, a partir de 6 de dezembro, começa uma queda. A Holanda também começa uma queda na ocupação de leitos de UTI, fruto das medidas restritivas aplicadas por esses países nesse período. Quando a gente observa mais de perto, que é a matéria do The New York Times de 9 de janeiro de 2022, quando a gente observa mais de perto algumas cidades norte-americanas, Nova York, Boston, Chicago, observe que os casos aumentam e os óbitos acompanham. E a gente, até então, observava isso com bastante cuidado, porque a hospitalização não significaria ir a óbito, porque as vacinas segurariam ou seguram os casos graves, isso é um fato. O problema é, com o espalhamento em mobilidade urbana muito alta das pessoas com as várias variantes, o que a gente tem observado é que os casos em leitos de UTI, realmente, os maiores são em pessoas não vacinadas, mas os vacinados começam a ocupar os leitos de UTI. Isso é muito, muito preocupante, porque estamos andando, e a gente já sabia disso, nas margens da efetividade da vacina. Em Pernambuco não é diferente, que é um trabalho feito pela Secretaria de Planejamento, um trabalho muito bem feito, medindo diariamente a demanda de leitos. E observe que aqui estamos na nossa quarta grande demanda de leitos de UTI no estado, e a ocupação vem em acréscimo desde sempre em porcentagem. Hoje estamos aqui nos 86%, 87% de ocupação de leitos, e desde final de dezembro, 20 de dezembro, a quantidade de leitos disponíveis vem sendo aumentada diariamente. Isso preocupa demais, por quê? A gente já sabia, feito pelo órgão norte-americano FDA, que é como se fosse a Anvisa brasileira, a gente já sabia que os testes para as novas variantes podem gerar falsos negativos. A pessoa faz o teste, dá negativo para Covid e pensa que não tem Covid. Isso gerou, inclusive, uma ilusão de gripe muito forte no Brasil. E pode ter sido isso, inclusive. Além das combinações. Você está com 2, 3 tipos de vírus, além de 2, 3 tipos de variantes no próprio indivíduo. Isso pode ocorrer também. O que eles sugerem? Sugerem repetir os testes exaustivos para garantir o negativo. Uma vez deu positivo, sim, o positivo é observado. O negativo é que é o grande problema, e eles já relatam aqui o impacto na performance desses testes sobre isso. Quando a gente observa a variante em relação à imunização e à efetividade provocada por vacinas, Ômicron, por exemplo, isso aqui é um trabalho apresentado na Organização Mundial da Saúde. Ômicron, a gente já sabia que o Ômicron ia diminuir bastante a efetividade das vacinas em relação à infecção. E observe algumas pessoas imunizadas, essa imunização cai para 20%. Isso pode explicar a alta de casos no mundo todo mesmo, com a fração considerável do planeta imunizado.
Outro dado que preocupa demais é que também o Ômicron diminui a proteção efetiva das vacinas para casos graves. Algumas das diminuições chegam a 40% nos indivíduos. Isso pode explicar o aumento de leitos e a ocupação de leitos, inclusive por vacinados, como medido pelo New York Times. Quando a gente observa mais de perto, isso é um trabalho de imunização para SARS-CoV-2 para a variante Ômicron. Ainda não está publicado, está num repositório científico, mas é de gente muito séria e bem referenciada. Quando a gente observa o que eles fizeram, eles observaram 65 indivíduos. E mesmo com dose de booster, Ômicron evadiu, escapou do processo de imunização. Isso é muito preocupante, e pode explicar por que países estão tomando essa direção de tentar aplicar uma quarta dose na sua população, para tentar garantir a curva imunológica como um experimento. Isso não é observado cientificamente ainda, é um experimento, tanto que o presidente da Pfizer relatou que não está seguro se a quarta dose funciona ou é necessária para Israel. E ele alerta que a vacina adaptada para Ômicron só vai estar pronta lá em março. E o processo logístico e etc. Observe o tempo que a gente está falando para ter essa imunização na população. E isso pode explicar por que eles mesmos já pensam em lockdown, mesmo bem vacinados, mesmo indo para a quarta dose, etc. E quando a gente observa alguns dados deles, como a escolar, os dados nas escolas deles, olha, ele está falando 40 mil estudantes, 38.246 foram diagnosticados com Covid. E 6.148 membros, professores, pessoas que trabalham. Por isso, eles podem estar pensando nessa medida mais drástica de lock o país de novo. Do ponto de vista econômico, que é o jornal The Economist, há uma tendência em mudar a estratégia, eles estão chamando de um turning, um ponto de virada, um ponto de modificar, para favorecer o bem-estar social ao invés do doente em si. Isso é muito perigoso, porque a gente desconhece o vírus. E essa é uma estratégia já adotada em outras doenças, que a gente chama na epidemiologia de doenças negligenciadas, ou seja, a gente deixa elas num estado de stand-by e cria uma vigilância sentinela para elas, mas isso é muito perigoso para a Ômicron porque a gente desconhece o vírus até então. E eles estão sugerindo aqui, que a ênfase não seja mais nos casos e só nos óbitos e nas hospitalizações. Ou seja, no fim do ciclo da doença. E aí pode ser tarde demais freá-la. Por isso, Israel está pensando em lock, provavelmente. A Espanha chega, isso aqui é o país. A Espanha agora declarou pelo seu Conselho Nacional de Epidemiologia que usou a palavra está sendo impossível medir o que está acontecendo. Impossível, ele usou a palavra impossível. Ou seja, manter os protocolos e medir está se tornando impossível. Tanto que eles estão pensando em mudar a estratégia de vigilância e deixar de vigiar a Covid como uma emergência. Isso é muito perigoso, que é, como a estratégia do The Economist, jogar a doença para segundo plano. Do ponto de vista de risco, a gente continua em risco muito alto durante toda a pandemia. Esse risco é um risco pandêmico, calculado pelo Instituto de Redução de Risco e Desastre, e é um risco geométrico. Como ele funciona? Eu tento observar a correlação entre todos os países que influenciam no meu, em função dos casos, e como uso uma geometria específica, uma geometria fractal de projeção. Como eu uso a geometria, pode faltar dados em alguns. É igual uma circunferência, que quando eu corto alguns pedaços, mesmo assim eu reconheço a circunferência. E é assim que esse risco funciona. Por isso que mesmo com queda de dados ou ausência deles, o risco é calculado. E no Brasil a gente continua em risco altíssimo, Pernambuco e no mundo.
mesmo com dados em aparente queda. Quando a gente observa mais de detalhe um diagrama de risco feito com o pessoal da comunidade europeia e para eles também, o Brasil já apresenta essa aceleração exacerbada na essência desde finalzinho de novembro, que há uma tendência de aceleração e hoje é bastante visível, inclusive em alguns aeroportos do país suspendendo voos por várias infecções. Recife foi um exemplo desse esse fim de semana. Isso repete-se em todos os estados da federação. Por exemplo, Alagoas, olha para aqui, a aceleração em alta. E se você sai navegando em todo o país, Amazonas, Amapá, todos os países com aceleração, Bahia, muito alta, de casos, Distrito Federal, Espírito Santo, muito alta, uma aceleração, e alguns já aumentando a velocidade de infectantes a cada 100 mil. O que fazer? A gente precisa frear a infecção. E uma medida de começar a frear é, uma vez que você identificou alguém doente, não precisa nem estar positivo para a Covid. Uma vez doente, isole essa pessoa no período dos 14 dias recomendados, num quarto à parte, ou outra casa, ou etc., em ambiente de circulação, de ventilação espontânea, ventilador, etc. Nada de ar-condicionado que mantém o ar guardado ali e o vírus a gente já sabe se propaga assim. E reduza o contato dessa pessoa com o vírus, diminuindo a carga viral nela. Para isso, máscara, mantenha os aparatos dessa pessoa comer, escova-dente, toalhas, etc. Tudo desinfetado e à parte para ela, da família. Isso é muito importante. Cuide da pessoa e monitore essa pessoa constantemente e se ela apresentar sinais de perigo, como dificuldade para respirar e etc., procure uma unidade de saúde imediatamente, porque mesmo com um resultado negativo de Covid, essa pessoa pode ter Covid sim, e que tudo sugere que seja, mesmo com resultado negativo. O que a gente faz para diminuir nosso risco de vermelho para verde? O de sempre. Distanciamento, higienização, evitar contato com pessoas doentes, máscara sempre e ambientes de ventilação natural, nada de ar condicionado. Ar natural. Essa é a busca. Isso aqui é a Organização Mundial da Saúde. E as máscaras, esse é um estudo que também saiu no The Economist, sobre as máscaras FFP2, e elas são definitivamente comprovadas. O Instituto Max Planck, que é um instituto alemão de bastante prestígio, mostrou que máscaras bem usadas ou bem encaixadas no seu rosto reduzem o risco de infecção para até 0,1% em 20 minutos de exposição com a pessoa contaminada. Ou seja, se você puder, use máscaras FFP2 e continue com as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Esse é o resumo da pandemia de hoje.